Aqui já aprendemos que provavelmente era o Monte Moriá, onde Abraão levou Isaac em sacrifício. Aqui aprendemos que era o local onde estava o primeiro templo construído por Salomão. Aqui também eu aprendo que era o segundo templo. Por que hoje tem um santuário muçulmano aí? Bom, essa história é um pouquinho mais longa e eu tenho que contar para você com detalhes assim para você poder compreendê-la. Mas eu vou fazer um resumo que dê para você compreender o bastante. Os judeus sempre foram pessoas hostilizadas por outros povos. Vários povos atacaram Jerusalém. Eu me lembro até aqui agora de um filme, A Última Cruzada, é um filme antigo, que tinha uma cena de Gui, rei de Jerusalém, conversando com Saladino, que era o conquistador muçulmano que queria dominar Jerusalém. E em um determinado momento, o Gui pergunta a Saladino, por que você quer tanto a cidade de Jerusalém? E ele fala o seguinte, Jerusalém não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos, porque todos querem Jerusalém. E parece que é verdade mesmo, todo mundo quer Jerusalém. Os cristãos desejam Jerusalém por causa das ligações com Jesus de Nazaré, os judeus querem Jerusalém por causa do pacto com Abraão e o templo que estava ali, os muçulmanos também querem Jerusalém por causa de Maomé. E é curioso que Jerusalém nem aparece no Alcorão, mas hoje é a terceira cidade sagrada do islamismo, perdendo apenas para Meca e Medina. Meca, a cidade onde Maomé nasce, Medina, a cidade que acolhe Maomé, e segundo a tradição fora do Alcorão, Jerusalém é a cidade de onde Maomé foi elevado aos céus. Mas calma, eu adiantei demais a história aí. Antes que Maomé nascesse, um dos últimos ataques que Jerusalém teve de maneira bem forte foi provocado por Adriano, imperador de Roma. Isto em 132 depois de Cristo, de 132 a 135 depois de Cristo. A região aqui estava tomada por um líder rebelde, não só aqui, também na Galileia, chamado Bar Kokhba. Bar Kokhba era um líder revolucionário judeu que queria expulsar os romanos do país à base da espada. Alguns até acreditam que Bar Kokhba se proclamava uma espécie de messias do povo. E para os judeus da época era o que eles queriam, porque um dos motivos muito claros por eles rejeitarem Jesus como Messias é o fato que Jesus aparentemente terminou o ministério dele num fracasso, ele terminou numa cruz. Até hoje tem muitos rabinos que falam o seguinte, uma prova que Jesus não é o Messias é porque as promessas que Deus fez aos nossos ancestrais é que quando o Messias viesse, ele instauraria a paz mundial. Jesus não conseguiu instaurar a paz mundial. Na época do Segundo Templo, essa expressão instaurar a paz mundial significa bater em retirada com os romanos, arrebentar com os romanos e os judeus dominarem o mundo no lugar do Império Romano. Como Jesus chegou falando, olha, o meu reino não é desse mundo, se o teu inimigo romano te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Não, esse cara não pode ser o Messias, porque ele não está nos trazendo a libertação. Bar Kokhba, que viveu depois de Jesus, Jesus foi crucificado no ano 31, Bar Kokhba vai surgir ali, né, o movimento dele em 132 depois de Cristo, ou seja, um pouquinho mais de 100 anos depois, né, 101 anos depois, o Bar Kokhba, ele tinha os qualitativos messiânicos que agradavam o povo judeu. Ele era revolucionário, ele tinha frases de ordem, falava muito bem, arregimentou um exército para lutar contra os romanos. Bar Kokhba chegou até a cunhar, no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, nós temos 2 moedas originais de Bar Kokhba, ele chegou a cunhar algumas moedas onde ele se proclamava como sendo o grande Messias esperado. Não, na moeda não traz isso nitidamente, mas assim, nas entrelinhas. Porque numa dessas moedas, por exemplo, ele mostra o templo reconstruído, deixando bem claro que a sua intenção era arrebentar com os romanos e reconstruir o templo. O templo, como você sabe, eu havia mencionado, ele foi destruído pela segunda vez no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. E o local do templo ficou totalmente em escombros, acabaram com isso aqui. Colocaram a Ilha Capitolina aqui, os romanos não deixavam os judeus chegarem aqui. Então Bar Kokhba cunhou aquelas moedas onde ele mostrava o templo construído com uma estrela em cima, uma estrela messiânica, indicando que ele queria realmente construir o templo, ser o rei dos judeus e proclamar a independência dos judeus. Até a destruição do Segundo Templo também foi, similarmente falando,
por líderes rebeldes como Bar Giora, que queria a todo custo transformar Jerusalém em a capital do mundo, e também cunharam moedas, as moedas da revolta judaica, que durou de 66 a 70 depois de Cristo e culminou na destruição do templo. Até aí você aprendeu. Templo destruído no ano 70, 132 vem a revolta de Bar Corba. Adriano, furioso, manda todas as milícias que ele pode para lá, especialmente aqueles da 10ª Legião Fretense, que foi a que destruiu o templo, e eles arrasam com a rebelião de Bar Corba, acabam, matam Bar Corba. Os romanos, só para poder vingar dos judeus, colocaram numa estrada assim um monte de judeus crucificados um após o outro, e quando chegou a noite ele botou fogo nos corpos para iluminar a estrada. Então a estrada romana estava toda iluminada com judeus crucificados. Dizem alguns que até na Via Ápia em Roma ele crucificou judeus e botou fogo à noite. E Adriano fez mais. Ele impediu os judeus de morarem nos arredores de Jerusalém, tirou muitas terras que os judeus ainda tinham ali na terra de Judá, expropriou os judeus e trouxe povos vizinhos para morar na terra dos judeus. E para vingar ainda mais dos judeus, o Adriano rebatizou a terra, que estava sendo chamada de Aelia Capitolina, de Filistina. Esse é o nome que merece ser explicado. Filistina lembra a terra dos filisteus, uma forma de lembrar os mais terríveis inimigos dos judeus no passado, que eram os filisteus. Então ele chamou a região dos judeus de terra dos filisteus, Filistina. Agora, em hebraico, no alfabeto hebraico, a letra P e a letra F é a mesma letra. Você escreve igualzinho, tá certo? A única diferença é que se você colocar um pontinho dentro da letra ou tirar, ela muda de som. Esse pontinho chama-se dagesh. Então, se você colocar o dagesh ali dentro da letra, ela pode ser P ou pode ser F. Então, o nome Filistina, pelo trocadilho da forma como poderia ser pronunciada em hebraico, poderia ser Filistina ou Palestina. Aí que foi a origem do nome Palestina. Embora a rigor, muitos autores acabam falando da Palestina dos tempos de Jesus, etc., a região da Palestina, mas esse nome oficial da região, Palestina, foi com Adriano. Nunca houve um país chamado Palestina. Era uma forma de zombar dos judeus, chamando a região de terra dos filisteus. E a Palestina foi ficando. Quando chegou no ano 690 depois de Cristo, os muçulmanos conseguiram dominar Jerusalém e converteram os habitantes de Jerusalém para o islamismo. Aí surgiu uma tradição, que como eu falei, ela não está contada no Alcorão, que Maomé, quando ele foi expulso de Meca, ele foi para a cidade de Medina. E nesse intervalo que Maomé estava com a sua jumenta na estrada, indo de Meca para Medina, essa estrada teve um significado importante na vida de Maomé, porque de acordo com a crença dos muçulmanos, o anjo Gabriel chegou na estrada e arrebatou o profeta Maomé. Essa viagem dele é chamada de a viagem de Égira. A viagem de Égira é tão importante que o calendário muçulmano marca assim: estamos no ano ano da viagem da Égira. Essa viagem de Maomé. Segundo essa tradição, o anjo Gabriel pegou Maomé, com jumenta e tudo, e trouxe Maomé, sabe para onde? Para Jerusalém. Aí a tradição muçulmana, estou repetindo várias vezes a palavra tradição, você está percebendo, né? É uma tradição deles. O Maomé foi colocado aqui, no canto. Aí ele pegou aqui, amarrou a jumenta dele num determinado lugar aqui e subiu a pé até os escombros do antigo templo, onde dessa vez ele conseguia ver a rocha do morro onde Abraão sacrificou Isaac. E de acordo com essa tradição, aqui apareceram para Maomé 3 figuras: Ibrahim, ou Abraão, Mose, ou Moisés, e Issa, que era Jesus. Jesus, Moisés e Abraão. E os 3 revelaram para Maomé que ele deveria fundar o Islã.
A partir disso, a jumenta de Maomé tomou um impulso e ele foi levado ao paraíso. E do paraíso ele volta e continua toda a sua trajetória para Medina. Depois ele consegue força ali, consegue um exército. O islamismo está criado, a religião do Islã, do maometanismo, como alguns dizem, o islamismo. Bom, na continuidade dos fatos, quando no 7º século a.C., 690, os judeus, os muçulmanos dominam aquela região ali e a convertem para o islamismo, porque o islamismo convertia assim, né? Ele chegava, dominava a cidade, colocava a espada e falava, converte ou não converte? Os cristãos não iam com a Bíblia, os muçulmanos não iam com o Alcorão, eles iam com a espada. O povo convertia, na marra. Todo mundo convertia, e assim foi crescendo o Império Muçulmano. E aí criaram a mesquita de Al-Aqsa, que significa a mesquita que está ao longe ou da esquina. Al-Aqsa está aqui, ó. E também fizeram o Domo da Rocha para demarcar o local sagrado de onde Abraão fez o pacto com Deus e onde também, aí no caso seria Ibrahim, que eles chamam Abraão em árabe de Ibrahim, fez o pacto com Alá. E Maomé foi assunto ao céu. A partir disso, Jerusalém ficou durante toda a Idade Média, porque 690 eu estou na Idade Média, 692 para ser mais preciso, durante todo esse período da Idade Média, e Jerusalém ficava de mão em mão, tá certo? Estava na mão dos muçulmanos, daqui a pouquinho vinha um grupo muçulmano rival daquele ali, tomava o poder, porque o islamismo, depois da morte de Maomé, ele nunca foi unido. Você tinha, por exemplo, os sunitas, os xiitas, que sempre brigavam pelo poder lá no Irã, e outras coisas mais. Então ficavam aquelas brigas internas. Além disso, na Idade Média, você tem também as cruzadas, que o catolicismo começou a fazer junto com os senhores feudais. Muitos homens vinham da Europa em exércitos para libertar Jerusalém da mão dos mouros, por exemplo, que também era um grupo convertido ao islamismo. Aí eles expulsavam os mouros. Aí Jerusalém era tomada e se tornava cristã. Depois vinham os muçulmanos e tomavam de novo Jerusalém, ela voltava para a mão dos muçulmanos. E cada vez que Jerusalém era tomada e retomada, e tomada e retomada, a cidade era construída, destruída, construída, destruída. É por isso que nós temos em Jerusalém restos tanto de mesquitas antigas quanto de igrejas antigas. Você tem a igreja do 4º século aqui, criada por Helena, a mãe de Constantino, e você tem a mesquita de Al-Aqsa também. Tem até um local no Monte Sião que eles chamam de local da última ceia de Jesus, mas não há nenhum indício disso, nenhuma comprovação, que você tem ali no mesmo prédio um resto de uma mesquita, esse local cristão que lembra a Santa Ceia, e embaixo o local que alguns judeus cultuam como sendo o túmulo de Davi. Então você vê que ficou sempre essa briga. Jerusalém vinha para a mão dos muçulmanos, devolvia para a mão dos cristãos, os cruzados, brigando. E assim foi ficando, até que no século XX você tem o holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial. Hitler mata 6 milhões de judeus. Depois da guerra, a Liga das Nações Unidas, que vai virar a ONU, cria o Estado de Israel, em 1948. Quando eles vêm, os judeus, para tomar o Estado de Israel, isso aqui ainda está na mão de muçulmanos. A Jordânia tomava Jerusalém, não queria devolver Jerusalém. Os judeus, então, só conseguiram reaver Jerusalém. Veja, o Estado judeu, o Estado de Israel, foi criado em 1948, quando os judeus voltaram para sua pátria. Desde que Adriano expulsou os judeus daqui, em 135 d.C., até 1948, os judeus eram um povo errante, sem pátria. Eles ficavam na Europa e tal, mas eles não tinham um país deles. Agora, a partir do momento que em 1948 foi reconhecido o Estado de Israel, eles voltaram. Mas conquistaram o Estado diferente do que está no papel. E eles foram até que na Guerra de 6 Dias, em 1967, eles conseguiram dominar Jerusalém e tomar Jerusalém da mão da Jordânia. Mas aí teve um probleminha. Israel teve muitas vitórias aqui. A guerra do Yom Kippur, Israel conquistou o canal de Suez lá, lutando contra os egípcios. Israel conquistou muita coisa nesse período, a partir de 67 em diante. Conquistou as colinas de Golã contra a Síria. Só que Israel ainda era um grupo fraco.
Lembrem, eles estavam voltando para casa. Tinham muitos empresários judeus dos Estados Unidos que ajudavam financeiramente e tudo, mas a guerra deu muitas baixas. Então, quando em 67 eles dominaram Jerusalém, Moshe Dayan ficou com uma dúvida. Se eles desapropriam o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos, todos os países árabes e não árabes de religião muçulmana podiam fazer um grande exército e vir de uma pancada só e tomar Israel. Imagina, Israel era uma pessoa sozinha ali, num país que do Líbano até o Egito você tem 470 quilômetros, e aqui do Mediterrâneo até a Jordânia, 130 quilômetros. Acabou Israel. E desse pequeno território, você tem 63% constituído de deserto. Então imagina, já é um território pequeno, com 63% de deserto, e ele ainda tinha que dividir o território com os palestinos. Porque essa divisão da Liga das Nações Unidas não ficou muito bem acertada. Os palestinos tinham essa parte, tinha aquela. Com quem que vai ficar a capital, Jerusalém? Jerusalém vai ser dos palestinos ou vai ser dos israelenses? Então, toda essa briga aí, Moshe Dayan pensou, nós não estamos preparados para enfrentar uma outra guerra. Os países muçulmanos, árabes e não árabes, tinham, por questões religiosas, maior afinidade com os palestinos. É óbvio, porque até hoje, na data de hoje, o que os vizinhos querem, não todos, mas uma boa parte deles, é varrer Israel do mapa. Então Moshe Dayan, que era o líder, o general israelense, pensou, se a gente invade o Templo Monte também, aí junta militarmente Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Bahrein, não vai sobrar nada da gente. Então, uma frase muito típica do mundo israelense é o seguinte, nós temos que escolher nossas batalhas. Você não pode brigar por tudo, não é inteligente. Escolha suas batalhas. Aliás, isso é até uma lição de sabedoria que eu carrego para a vida. Escolha as batalhas. Às vezes você tem razão, o outro tem uma arma. Será que compensa naquela hora brigar com ele? Você tem que escolher às vezes entre ter razão e ser feliz. O fato é que a ideia de Moshe Dayan foi o seguinte, vamos preservar o local da esplanada do templo como sendo um local muçulmano. E vamos respeitar os muçulmanos que vierem aqui. E quem vai administrar esse cercadinho aqui será o rei da Jordânia. Bom, com isso, ele acabou marcando um ponto positivo, porque agora nenhum país árabe vai atacar Jerusalém, porque ele pode destruir um lugar sagrado dos muçulmanos que é comandado por um país muçulmano, que é a Jordânia. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas Moshe Dayan era judeu? Sim, ele era judeu. E como é que ele deixou isso? Por que ele mandou construir o terceiro templo? Moshe Dayan era judeu, mas como muitos judeus que voltaram ali para reconstruir o Estado, eram judeus socialistas, comunistas, muitos deles ateus, que nem tinham muita ligação com religião. A própria Golda Meir, Ben Gurion, esse pessoal eles não tinham toda aquela ligação religiosa que um judeu ortodoxo vai ter. O Estado moderno de Israel foi criado até por como é que eu diria, teóricos políticos que eram socialistas. Vocês entenderam? Então é por isso que até o dia de hoje, enquanto você está tendo essa aula, Jerusalém é israelense, mas o Domo da Rocha é administrado por jordanianos. E é um lugar que só muçulmanos entram. Na verdade, o judeu entra ali também, mas você não pode, como judeu, fazer uma oração ali dentro. Você não pode, como judeu, entrar ostentando nenhum objeto religioso, nem judeu, nem não judeu. Por exemplo, para entrar aqui no Domo da Rocha, você tem que passar por aqui, ó. Aqui tem uma plataforma de madeira, você passa aqui e entra aqui. Para chegar aqui, eu, por exemplo, como cristão, a minha Bíblia tem que ficar no guarda-volumes aqui. Eu não posso entrar com a Bíblia. Se um cristão tem um crucifixo, por exemplo, uma freira, um padre, ele tem que deixar o crucifixo aqui. Você não pode entrar com nenhum objeto religioso a não ser islâmico. Se um judeu está com kippá, ele não pode subir com kippá. Então eles cercam tudo. E a saída é do outro lado, para facilitar mais ainda. E aqui dentro você não pode pegar na mão da sua esposa, não gostam de contato físico, muitas fotos. Está na mão deles. O que os judeus hoje têm de mais acesso aqui para orar? Esse pedacinho aqui, ó.
Esse pedacinho aqui. O que é esse pedaço? É um resto do muro da época de Herodes, que hoje é chamado de parede ocidental, porque ela está no ocidente, tá bom? Aqui, ó, Oriente, onde o sol nasce, Ocidente. Ou também vulgarmente chamada de Muro das Lamentações.